Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, nosso amado sargento, nosso irmão soldado. É um privilégio estar nesta manhã da criação, que junto com você, eu quero te dizer o que aconteceu na minha vida foi coisas magníficas que eu nunca esperei isso que aconteceu. O fato é que eu morava em São Paulo há 16 anos, me casei lá, tive uma família bela, 3 filhos, Isabela, Carlos, Juliana, minha esposa Marlúcia, e resolvi vir morar aqui na cidade de Marisópolis, aqui do sertão da Paraíba. Eu era um homem muito religioso, fui criado praticamente na igreja romana, junto com meus pais, com meus avós, mas é que eu, aqui em Marisópolis, graças a Pai Senhor Jesus, meu irmão, pode passar em nome de Jesus, é que eu vim morar aqui e depois de um tempo a minha esposa foi embora, não suportou a minha fraqueza, eu era homem devasto, eu era homem da bebida, eu era homem do forró, e foi logo quando aquele Beto Barbosa começou a gravar aquelas lambadas, e eu fui homem que dancei muitas lambadas, principalmente nessas chuvas da cidade de Marisópolis, e a minha vida foi levando de água abaixo. O dinheiro que eu trouxe para mim montar aqui uma granja, foi gasto, tudo. E a minha esposa foi embora, e eu fiquei aqui na cidade de Marisópolis. E depois, há 3 meses, ela me liga e faz uma pergunta a mim. Você quer voltar para cá? E eu falei para ela, eu não tenho condições. E depois, com outros dias, ela me liga outra vez e disse, filho, você quer voltar? Eu digo, eu vou voltar. Então, os troços que eu tinha, as coisas que eram minhas, eu gastei tudo com a bebida. A minha vida foi uma miséria aqui na cidade de Marisópolis. Levei uma vida voluntária. Eu achava que eu, nas minhas tradições religiosas, dos preceitos do meu pai, eu estava certo. Algum dos evangélicos, algum cristão, chegou até mim e começou a citar a palavra de Deus, mas aquilo não entrava na minha mente, nem chegava ao meu coração. Então, comprei uma passagem na cidade de Souza, no ônibus que sai do Iraúna às 12 horas, e viajei numa sexta-feira de 1989, de uma sexta-feira, dia 9 de maio. Então, eu segui a viagem. No meio do caminho, na sexta-feira, à noite, eu comecei a ouvir voz e música do mundo, principalmente Chitãozinho Chororó, Zezé Camargo e Luciano. Eu era um homem apaixonado, eu era um homem que eu era apegado nessas músicas de Amado Batista, eu era um homem religioso, que eu adorava essas coisas, menos o Criador que vive eternamente, o qual dissemos é Deus, que enviou o seu Filho Jesus. Eu não tinha conhecimento de Jesus Cristo, eu conhecia sim o Jesus, aquele que está lá no Rio de Janeiro de braço aberto olhando e nada faz, hoje com aquelas enchentes. Esse era o meu Jesus que eu carregava na carteira, eu carregava aqui muitos, eu chegava num bar que eu ia beber, eu pedia ajuda aos santos, porque eu não sabia que eu era santo e que o santo era feito. Então, eu tomava uma ajuda e eu ia me prostituir. E depois, em Vitória da Conquista, por volta de meio-dia, eu desci para almoçar. E eu vi uma voz 3 vezes que gritava no céu. Aqui, 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 3 vezes. Então, eu tinha comprado uma espiga de milho, tinha comprado um coco. Nessa época eu ia bebendo, só que nessa época eu não estava bêbado. A última cachaça que eu tomei foi em Petrolina, foi de 9 horas da manhã, eu tomei uma cachaça. E isso aí aconteceu bom, só que eu era um homem que gostava de beber e fumar. E quando eu saí fora da rodoviária em Vitória da Conquista, meu dia, eis que o céu estava fechado, estava enubrado, e uma nuvem se aproximou de mim. E me disse, pai, perdoais ele, que ele está comigo. Realmente eu estava com uma espiga de milho na mão e um coco. Eu olhei para um senhor, estava com uma criança, e falei, o senhor quer esse milho para a criança? Ele disse, não, meu filho já comeu. Então eu tomo aquele milho, aquela água de coco, entro no ônibus, eu como o milho, bebo a água e fico ali sentado. Eu ia pegar um cigarro, eu estava com 2 ou 3 maços de cigarro, principalmente um homem chamado Geraldo. Eu queria até ver se encontrava esse homem de Souza. Ele foi o que me deu um maço de cigarro, ele ia comigo. O povo também do Iraúna, um povo que sabe muito bem desse homem aqui, que eu ia falando com Deus, Jesus veio a mim, eu passei
o sábio domingo falando com Deus, que eu ia chegando em São Paulo, o Deus veio a mim. Então depois os povos entraram dentro do homem e disseram, o que você tem? Você comeu? Eu digo, eu almocei. Eu já almocei. E então nós seguimos viagem. Depois outra voz vem, chamando de filho. Meu filho. E eu disse, pai, estou aqui. Eu tiro um cigarro do bolso, o isqueiro e jogo fora. Aquela voz que me chamava de filho, começou a fraquejar, me condenar, chamar todos os tipos de nomes terríveis. Então eu comecei a chorar e gritei, pai, me perdoa porque eu tenho dinheiro, eu posso comprar cigarro para o senhor. Eu não tinha conhecimento, eu pensei que era Deus, mas era o inimigo das nossas almas, Satanás, o inimigo de Deus, o que vos odeia a verdade. Então, outra voz mais alta gritou no céu, meu filho, meu filho. E eu comecei a chorar e disse, a graça é para o Senhor, doutor Souza. E eu disse, quem fala comigo? Ele disse, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu digo, eu não conheço. Comecei a chorar. E ele disse, não chore. Eu digo, quem é que fala comigo? Ele disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Vim te salvar por uma coisa só você fez no meu nome. Eu quero dizer, amado irmão, que você, mesmo que não tenha conhecimento, ainda dá luz do Evangelho. Faça caridade, temas a Deus, que Ele verá uma só hora e te salvará. Porque o caminho somente é Jesus. Na minha tradição que eu levava do meu pai, que eu era um homem religioso, eu tinha feito um voto a Deus, de um dia, se eu me casar, se eu chegasse a mexer com uma moça, eu era o primeiro a casar com essa. Eu com 26 anos casei um homem virgem, porque meu pai me educou. Se eu destruísse uma honra de uma moça, nós tínhamos que casar. E então, eu não queria isso, eu pensava dentro de mim, obedecer ao meu pai, que diz, segundo as escrituras, obedeça aos pais e às mães, terás louvor e a vida prolongará na terra. Mas você, filho, que não obedece pai e mãe, tua vida aqui se encurta e ela vira uma tragédia que é esquisita para você. E acaba na desgraça. Então eu honrava meu pai e minha mãe e temia ao Senhor. E um certo dia encontrei com uma moça e foi o voto que eu fiz. Mexi com ela, mas me casei. Até hoje a minha esposa, a primeira, é a legítima. É ela que eu vou entregar o cordeiro. É com ela que eu vou me apresentar a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. As escrituras dizem também, eu sou um homem outro, não leio nem escrevo, nem sei falar. Eu quero te dizer, sou analfabeto. Sabe? Sou analfabeto de pai e mãe. Escrevo meu nome pela misericórdia de Deus. Mas sobre as escrituras, não tem letra. Porque o primeiro pastor constituído por Deus, lá em Israel, foi Pedro. Pedro foi o primeiro pastor que Jesus constituiu ele. Pedro e João, mas o primeiro foi Pedro, chamado de eleito. Então, graças ao Senhor Jesus, nosso Pai, que nos chamou para a luz, me deu a mensagem. Hoje, conhecido como Pastor Poroca, aqui na cidade de Marizópolis do Sertão da Paraíba. Sou um homem que leva a mensagem de Deus, como Deus de Abraão me deu. Eu quero, resumindo o meu testemunho. Então, quando eu falava com Deus, Deus disse, eu vim te salvar, porque uma coisa que tu fez no meu nome, foi esse voto que eu fiz a Deus, do meu casamento. Então, eu segui a viagem. Deus, quando vinha a mim, sempre orava o Pai Nosso. É uma oração que todos oram, mas para orar o Pai Nosso, você não pode negar o pão, você não pode negar o veste, você não pode ter rancor, você não pode odiar o próximo, porque a oração do Pai Nosso simboliza uma Santa Ceia. A Santa Ceia, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios. Finaliza. Aleluia. Então, meus amados irmãos, é como diz na Santa Ceia, não podemos estar rancorosos com ninguém, temos que estar em santidade. Eu quero te dizer, meus amados irmãos, que isto é um privilégio do testemunho que eu tenho, e que Deus veio a mim. Sou um homem que falei com Deus, andei com Deus, e estou finalizando. Mas outro, depois darei o meu testemunho completo, para você saber que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nos chamou para a luz. Que Deus te abençoe, que Deus constituiu todas as autoridades, sargento, cabos, delegado, major. Deus te abençoe e que Deus do céu te guarde. Te desejo felicidade para todos sempre. Obrigado. Em nome de Jesus de Nazaré.